O Observatório da Indústria da FIEB, que é a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, vai atuar em rede com observatórios regionais, além do Observatório Nacional da Indústria, que é um hub liderado pela Confederação Nacional da Indústria. A função do observatório será oferecer informações tratadas e análises sobre a indústria regional, informações que poderão ser acessadas por empresários, gestores e até agentes do poder público. A gente fala mais sobre esse assunto hoje, no Dia da Indústria, dia 25 de maio, conversando agora com o gerente de estudos técnicos da FIEB e coordenador do Observatório da Indústria, Ricardo Kawabe, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jefferson. Já dei a deixa aqui. Um espaço, uma função, não é? Essa oferecida pelo Observatório, que é de oferecer informações tratadas, análises sobre a indústria regional, e que vocês esperam podem resultar em quê, Ricardo? Jefferson, a construção desse espaço chamado Observatório da Indústria, não apenas no âmbito estadual aqui da Bahia, mas basicamente todos os estados estão implantando essa estrutura, vem do diagnóstico que na nossa realidade, no mundo atual da digitalização, há um excesso, até uma quantidade enorme de dados, né? Só que essa quantidade grande de dados não se reverte necessariamente em informações, em material analítico que facilite a vida das pessoas e das organizações. Então, partindo desse diagnóstico, nós iniciamos esse projeto de construir uma estrutura aqui na Federação das Indústrias da Bahia, que fique responsável por uma coleta de dados relevantes para o setor industrial e não apenas coletar dados, porque, como eu falei, o dado em si ele não tem um significado tão grande para o gestor, para as pessoas que têm interesse no setor, na economia. A principal função do observatório é justamente, a partir de uma quantidade grande de dados, fazer um processamento com base em ferramentas estatísticas, da tecnologia da informação atual, e analisá-los e transformá-los em informação. Informação essa que pode ser útil para a tomada de decisão, seja de uma empresa industrial, seja daqui das próprias entidades do sistema FIEB, né, que atuam na área de educação, na área de saúde, como o público deve conhecer, né, o nosso Senai, nosso SESI, e acreditamos que essa ferramenta será útil, inclusive, ao setor público, para a construção de políticas públicas que se voltem para o desenvolvimento do nosso Estado. Dá um exemplo para a gente de dados, de informações que esse observatório poderá coletar para embasar novas decisões do setor. Dê um exemplo prático para a gente, Kawabe. Nós temos já um estudo realizado aqui, já no âmbito do observatório, que faz uma análise detalhada da geração de emprego no estado da Bahia. Onde essa geração ocorre com maior vigor, onde ela ocorre com menor vigor, e dessa geração de emprego existente, com base em dados do Ministério do Trabalho, né, no caso mais específico da CAGED, você consegue perceber quais são as carreiras, né, as profissões que estão sendo mais demandadas
e as que estão sendo menos demandadas. Então, no caso do sistema FIEB, nós temos utilizado já essa análise detalhada desses dados de emprego para planejar e oferecer ao mercado cursos profissionalizantes e qualificação de mão de obra específico justamente a essas profissões que estão sendo mais demandadas pelo mercado. Então, isso apenas no âmbito do sistema FIEB, você veja que uma análise qualificada dos dados que existem pode se converter numa oferta de qualificação e de mão de obra mais adequada à realidade, né? E se a gente ficar preso ao passado, a gente corre o risco de a gente estar oferecendo essa qualificação para uma demanda que existiu lá atrás, mas que não necessariamente é o que as empresas necessitam hoje. Ricardo, bom dia, Ernesto aqui falando. Bom dia, Ernesto. Me diz uma coisa, esse dilema sempre permanente quando a gente toca no assunto indústria, quando a gente toca no assunto mineração, que é um assunto que cada vez vai estar mais presente na nossa agenda aqui da Bahia, não somente de nós da imprensa, claro, aquele dilema sobre desenvolvimento e preservação, desenvolvimento e sustentabilidade. De que maneira o manejo dessas informações, eu imagino que vocês devam lidar inclusive com macrodados, etc., de que maneira o observatório pode nos ajudar, pode ajudar a sociedade baiana, os industriais, o poder público, ativistas ambientais, trabalhadores, enfim, a encontrar as melhores saídas para que a gente consiga crescer economicamente, gerar mais emprego, distribuir renda e respeitar toda a riqueza, a diversidade, a sensibilidade de biomas que a gente tem aqui na Bahia, de um patrimônio como Bahia de Todos os Santos. Em torno dela tem várias atividades industriais. O observatório ajuda nisso também? O observatório, nesse caso, o trabalho dele é mais acessório. Como uma ferramenta a ser utilizado. Nós temos aqui uma gerência importante da FIEB, que é a Gerência de Meio Ambiente e Responsabilidade Social. Porque eu entendo que esse trabalho tem mais um aspecto qualitativo do que quantitativo no sentido de dados. Se nós observarmos mais atentamente essa questão da atividade mineral e versus o dilema que você citou, né, versus impactos ambientais, o conflito é menor do que o que se propaga. Assim. Na mente das pessoas, a questão é muito mais grave do que é na realidade. Assim. Infelizmente, por conta de crises que foram pontuais e desastrosas, de fato, citar o exemplo aí da questão lá de Minas Gerais, mas que aqui no estado da Bahia não tem nada próximo daquilo, risco quase inexistente de algo daquela dimensão ocorrer. E aí eu associo também a questão lá da questão nuclear, né, de Fukushima. Um evento paralisou a atividade basicamente meio mundo. Então, assim, temos que ter cuidado de não pegar um evento isolado e transmitir aquela imagem negativa para toda uma atividade que em 90% não tem nada a ver com aquele evento desastroso, né? Então, o bom trato dessas informações e aí assim é muito importante essa abordagem a partir de uma data como o Dia da Indústria, né? Mas que a gente consiga tratar todos esses assuntos sem assombro, né?
Inclusive Sim. tratar dos problemas, mas principalmente tratar das possibilidades, não é isso, Ricardo? É preciso conhecer Com certeza. todos os riscos, todas as variáveis, para a gente poder fazer as melhores escolhas sem... Tem muita mistificação em torno disso, tem muita falsa polêmica, Ricardo. A gente De tem fato. razões de sobra para preocupação. De fato, de fato. É, eu acrescentaria a questão da mineração, e por isso assim um pouco preocupado, né, com possíveis associações negativas, que é um setor que está em franca expansão aqui no estado da Bahia e que a gente enxerga como um vetor de desenvolvimento, um forte vetor de desenvolvimento. Então, temos que ter muito carinho, muito cuidado com essa atividade, que, em geral, é desenvolvida nas áreas mais pobres do estado, né? Se você for observar os grandes projetos de mineração, Bamin, extração de ouro, diamante, e uma série de riquezas minerais que o estado da Bahia tem, são todos no semiárido, em regiões muito pobres, e a gente não tem que ter um pouco de cuidado em colocar essa pecha negativa numa atividade que transcorre há séculos, né? E sem grande dano à sociedade, à população local e mesmo ao meio ambiente, assim. Toda atividade humana a gente sabe que tem impacto ambiental, mas as empresas hoje em dia trabalham sobre uma série de regulações e fiscalizações que o dano é o menor possível, e é o necessário para haver a produção que todos nós necessitamos, né? Ainda sobre o observatório, Ricardo, o Observatório da Indústria que você coordena, no fundo, o que se busca é uma visão de futuro sobre a indústria, seja ela baiana, a própria indústria nacional. E qual é o futuro que você vislumbra? Você está falando agora do setor mineral, que está em franca expansão, temos as fontes renováveis de energia também que estão galopando a todo vapor aqui pela Bahia. Qual é o futuro da indústria que você vislumbra a médio prazo, digamos assim? Jefferson, nós percebemos hoje no mundo tendências muito fortes, e essas tendências precisam ser acompanhadas pelo Brasil e, obviamente, pela Bahia, pela indústria nacional e a indústria baiana. Uma fortíssima tendência é a da descarbonização. E aí, no caso, o desenvolvimento industrial vai estar andando em paralelo com as preocupações ambientais, né, da sociedade. Essa descarbonização pode ser ilustrada justamente pela geração de eletricidade via eólica, geração eólica e geração solar, que se converte ao mesmo tempo na produção de hidrogênio verde, que é outro vetor recente de implantação industrial aqui na Bahia, e uma série de projetos que a FIEB, através do seu Senai Cimatec, está envolvido na produção de combustíveis verdes, combustíveis a partir da produção vegetal. A própria Acelen, né, que é a nossa refinaria de petróleo, ela já tem um projeto também ambicioso de produção de combustíveis verdes a partir de base vegetal. Então, é uma tendência inexorável, na minha opinião, de descarbonizar a nossa economia no intuito de contribuir com a questão do controle de emissões e do aumento da temperatura global, né? São boas perspectivas que a gente tem aí pela frente. E olha, parabéns pela passagem do Dia da Indústria. Muito obrigado também pela sua disponibilidade. Ricardo Kawabe, que é gerente de estudos técnicos da FIEB, coordenador do Observatório da Indústria, conversando conosco. Valeu, muito obrigado, Ricardo, e até uma próxima. Um abraço para você. Um abraço. Agora são 7h50 na Tarde FM.